Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro do Feito Influência, que é o Fé com Fluência, que eu te ensino inglês com versículos bíblicos. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Brandão, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui eu falo sobre livros, sobre inglês, dicas e de vários outros assuntos também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixa seu like também e comente o que achar sobre o versículo que veremos hoje e também comente um versículo que você quer que eu traga para a gente estudar no próximo quadro. Hoje nós vamos ver o versículo de Provérbios 29 e 25, que apareceu para mim ontem no aplicativo da Bíblia. E ele me tocou profundamente pela forma em que a versão que apareceu para mim tinha aparecido, que era: não tenha medo. Na verdade é perigoso ter medo dos homens. Eu achei isso muito marcante, porque geralmente quem teme aos homens fracassa, né, nesse sentido. E aqui a gente vai ver então, esse é o versículo Proverbs 29:25, e aí a gente tem: Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Todas as palavras em vermelho serão as palavras que nós vamos ver aqui. Então a gente tem fear. O que é fear? Fear é o sentir medo, é o temer, mas é principalmente o respeitar. Guarda essa palavra. Se a gente volta aqui, fearing people is a dangerous trap. É temer pessoas, né? Respeitar muito pessoas, a gente pode colocar assim. A próxima palavra é trap, que é cilada ou é uma armadilha. A próxima é means, eu já falei sobre ela aqui em algum momento, que ela significa, ela é a palavra significa, mas ela também pode ser um adjetivo de má, de uma pessoa que é ruim, que é má, ok? E tem também a palavra safety, que é de segurança. Então, vamos voltar aqui. Temer pessoas é uma armadilha perigosa, mas confiar no Senhor significa segurança. Esse é o versículo de hoje que nós veremos. E aí eu achei muito interessante de falar sobre essa palavra fear, porque a minha vida inteira, eu que nasci na religião e vivi muito tempo em muito conservadorismo, a gente escutava que a gente deveria ter medo de Deus. E eu tinha muito medo de Deus. Mas é a questão do temor. Você tem que ter o temor. Mas o que é o temor, né? Por que é temer? O que é isso? Se a gente olha a palavra fear, a gente vê que tem mais de um significado. E também no português, a palavra temer, se você der um Google, tem muito mais o sentido de respeito, de respeitar. Mas esse respeitar não é tão falado nas igrejas, não é tão falado por líderes religiosos, mas sim no sentido, o temer é mais usado no sentido do medo, que você tem que ter medo, como uma forma de controle mesmo, de ter esse controle das pessoas no sentido de evitar o pecado e tudo bem. Mas eu acho que é interessante a gente ver esse versículo, porque foi a primeira vez que eu vi com outros olhos de que é perigoso temer as pessoas. No sentido de, é perigoso que a gente seja uma pessoa que é medrosa com os outros, é perigoso a gente ser sempre aquela que trata as pessoas às vezes com muito mais respeito do que deveria, chegando ao nível de idolatria de pessoas, né? Seres humanos. O que a gente tem que fazer é usar essa energia, essa mesma palavra, essa mesma concepção somente para Deus. E aqui é uma coisa que o buraco é muito mais embaixo, mas é um questionamento muito interessante que a gente pode fazer em relação ao que a gente interpreta da Bíblia. Esse temer a Deus é ter medo dele ou é respeitar ele? Por isso nós não devemos pecar, porque se a gente respeita alguém, a gente quer ver essa pessoa bem. Então, se a gente traz isso para a lógica cristã, então não seria o medo, e sim o respeito, né? Esse é o versículo de hoje, super rápido para vocês, menos de 5 minutos que você vai ter uma mensagem e palavrinhas, um vocabulário aí do inglês. E é isso, eu espero que você tenha gostado, não deixa de comentar aqui o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.